Meus amados irmãos, graça e paz de Jesus Cristo. Estamos mais uma vez de volta, hoje, terça-feira, dia 21 de abril, o nosso encontro de grupos pequenos com mulheres cristãs em ação, grupos de homens, ministérios de mensageiras do Rei, embaixadores do Rei, e estamos estudando a palavra de Deus e ao mesmo tempo encorajando cada irmão e irmã em sua residência e no seu lar. Louvado seja Deus pela resposta da igreja, pela forma como os irmãos têm respondido aos cultos online e como também os irmãos têm respondido na fidelidade, dedicação, do sustento da obra do Senhor por meio dos dízimos, das ofertas, também por meio da contribuição de alimentos. Deus seja louvado. E aqui a igreja, ela mostra como o coração dela está preenchido, cheio de Deus, cheio de Cristo e da sua fidelidade em cumprimento com a sua palavra. Nós queremos, nesta noite, louvar a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos ouve, cada amigo que está à escuta, os visitantes dos cultos no período que nós estávamos em reuniões presenciais. Deus abençoe a cada um dos meus amados irmãos, fortalecendo a fé de vocês. Na noite de hoje, eu quero encorajar meus irmãos. A gente tinha, nas noites das terças-feiras, os encontros com os grupos, os diversos grupos, jovens, adolescentes. Então, esses grupos tem um trabalho de discipulado. Qual é a minha sugestão? E a gente vai divulgar isso no grupo também do WhatsApp. Que você faça o discipulado. Se você tiver dificuldade e não for a pessoa da sua própria residência, for um amigo distante de um outro bairro, do mesmo bairro, mas de uma outra rua, você pode trabalhar o discipulado desse irmão por chamada de vídeo no Zap. Você faz a chamada de vídeo, leva ali de 10, 15, 20, 30 minutos, a depender, e discute com ele o texto bíblico, ora com ele, encoraja ele na fé a viver o Evangelho de Cristo. Portanto, todos os irmãos, mensageiras, embaixadores, homens, ministério com homens, ministério de mulheres, os jovens, os adolescentes, todos podemos utilizar a chamada de vídeo para fazer o discipulado dos novos convertidos, ou até mesmo daquelas pessoas que queiram estudar a palavra de Deus. Você tem um amigo, está distante, use a tecnologia a serviço do reino. E esses dias mostram como nós devemos ser eficientes, como nós devemos utilizar a tecnologia de maneira eficiente para a glória de Deus, não para discussões políticas, filosóficas. Deixa isso para os filósofos e para os políticos. Nós pregamos o Evangelho e enchemos os corações dessas pessoas disso. Portanto, chamada de vídeo para você testemunhar ou também fazer discipulado. Você pode fazer isso com os amigos. Eu hoje conversei com um dos meus sobrinhos no Rio de Janeiro e aproveitei para encorajá-lo a voltar à fé. E vou continuar fazendo isso com outros grupos de pessoas, aquelas pessoas que eu discipulava presencialmente. Vou estar fazendo isso e encorajo toda a igreja a fazer isso. Eu sei que temos Del e temos também a Gilmária, e os irmãos, o cunhado de Del e a irmã de Del se converteu também. Eu queria conclamar um dos homens, e creio que Del já está discipulando Eduardo, também a irmã de Del, a esposa de Eduardo. Eu queria que uma das mulheres, o contato dela está num grupo de Zap, entrasse em contato e pudesse ser a discipuladora. Pode ser Gilmária, que já está na caminhada aí com Del, discipulando, e fazer isso por vídeo, chamada de vídeo. Que Deus abençoe meus irmãos, porque o Evangelho, a palavra de Deus, não está presa, ela está livre, e o povo de Deus continua fazendo a obra do Senhor obedientemente. Coisa boa, vamos orar pedindo a Deus por esse motivo. Hoje, Binho, eu pedi ao Marinaldo também para vir aqui orar, pedindo a Deus pelo discipulado, o grupo de discipulado, e que Deus fortaleça os meus irmãos. Vem cá, Marinaldo, ore ao Senhor, pedindo a graça do Senhor sobre esses irmãos, sobre os discipulados em Cristo Jesus.
Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nesta noite, Pai, nós invocamos o Teu santo nome. Te pedimos, ó Deus, para o Senhor encorajar esse povo, Senhor, os Teus servos, a Tua igreja, Pai, para que o Senhor, Pai, possa, nesses grandes dias difíceis para o ser humano, mas nós sabemos que o Senhor é o único Deus que sustenta, o único Deus que alimenta este povo, Pai. Pai, nós te pedimos o Teu Santo Espírito para que possa ajudar esta nação, para que possa ajudar, Senhor, a nossa família, a sua igreja aqui nesta terra, Pai. Deus, que eu sei que o Senhor é o único que pode restaurar a vida do ser humano, Pai Santo. O Senhor possa edificar, Senhor, cada pessoa, Pai. Edifica, Senhor, os jovens, adolescentes da Tua igreja, os homens desta igreja, Pai, as mulheres, para que possam estar regadas no Teu Santo Espírito. Que nenhum de nós possamos abater a nossa fé, que nenhum de nós possamos retroceder, Pai, mas que nós possamos continuar. Amém. Essa é a palavra do Senhor, que nos últimos dias virá, ó Deus, muitas tribulações, muitas angústias para afligir, ó Deus, o coração do ser humano. Mas nós te pedimos nesta noite, Pai, no nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, Pai, para todos sempre. Amém. 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 Obrigado, irmão Marinaldo. Deus o abençoe. E então, irmãos, eu quero colher um ensejo nesse instante também, pedindo aos meus amados irmãos, continue doando os alimentos. A igreja, ela permanece com plantão de uma pessoa durante o dia, para você que quer trazer o seu alimento para a gente abençoar os irmãos cadastrados já. Se você então pode fazer isso, você está me ouvindo, você entra em contato conosco e pode assim fazer a doação de alimentos não perecíveis. A gente agradece também pelos irmãos que têm aberto os corações e têm feito isso de uma maneira muito natural. Deus vos abençoe. Na noite de hoje eu quero convidá-lo então a ler a palavra de Deus, entender como nós adoramos a Cristo, nos protegendo a nossa fé. E a Bíblia lá em Mateus, peço a você que abra agora o texto bíblico, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso 15 até o verso 20. Nós vamos fazer uma leitura juntos, vamos fazer a leitura desse texto, uma leitura uníssona. Esse texto, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo de número 15 até o versículo de número 20. Diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos de plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada, lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Aqui ele está dizendo que nós conhecemos os falsos profetas, os falsos mestres, pelos frutos. E esta é uma forma de nós adorarmos a Deus sinceramente. Quando os crentes chamados em Cristo identificam quem são os falsos profetas, isso é uma forma de a gente permanecer firme na fé, proteger a fé, e dessa forma estamos adorando o Senhor. Nessa noite, convido a você a adorar a Deus numa fé genuína, distanciando dos falsos mestres. E na volta de Cristo, próxima à volta de Cristo, esse é um sinal. Os falsos mestres proliferando, tentando persuadir, seduzir os fiéis. Mas Cristo é por eles, pelos fiéis, e portanto os guardará na graça de Deus. Vamos adorar, firme na promessa,
porque quando estamos firmes na fé, firmes nas promessas, guardados em Cristo, nós somos adoradores de Deus. Vamos assim fazer? Vou convidar hoje, tá? Gilmária, Marcelo, Wellington, vão cantar Firme na Promessa, 366 do Cantor Cristão. Cante conosco, cante adorando ao Senhor. Que bom que a nossa fé, o nosso amor estão firmados no Senhor e nós não perdemos o foco, a direção de viver por Ele, para Ele e para a glória dEle. Nós vamos ter um momento agora de oração, mostrando a nossa dependência de Deus, a nossa convicção e a nossa fé. Temos alguns motivos e vamos orar aqui com os amados irmãos. Vai aparecer uma telinha aí as informações dos motivos de oração. E nós vamos, nesta noite, interceder por vários motivos. Entre eles, proteção da fé, vida cristã autêntica, líderes espirituais da igreja, avivamento espiritual da igreja e do povo de Deus no mundo, famílias sólidas, casamentos sólidos, discipulados. As pessoas que estão sendo discipuladas agora pelos irmãos, pela chamada de vídeo, ou pela chamada de áudio, não importa a forma como você agora esteja discipulando o seu amigo. Marcelo vai orar nesse instante por dois motivos. Marcelo vai orar pela proteção da fé e pela vida cristã autêntica. Depois a nossa irmã Gilmária, ela vai orar pelos líderes e avivamento espiritual. Temos também o nosso irmão Wellington, ele vai orar pelas famílias e discipulados, tá certo? Pegaram aí, né? E você vai orar agora também por esses motivos, junto com a sua família ou com seus parentes agora ao redor do seu celular, do seu computador ou da TV. Você vai poder fazer isso agora e glorificar o nome de Deus. Vamos orar acompanhando Marcelo pelos dois primeiros motivos, proteção da fé e vida cristã. Oremos. Amado Deus e Pai de infinita graça, te louvamos, Senhor, pela tua santidade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia e perdão. Amém. E te pedimos, Senhor, que guarde a nossa fé, Pai. Nos ajude, Senhor, a ter uma firme certeza diária em todos os momentos, que nós tenhamos fé na tua palavra, nas tuas promessas, em tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Amém. Que
essa vida e os problemas do mundo não possam diminuir em nada a fé que nós possuímos na Tua Palavra, Pai. Amém, Deus. Que em nome de Jesus, cada um de nós possa ser exemplo de verdadeiro cristão na fé, na palavra, nas orações, no comportamento, em todos os sentidos, Pai. Que a nossa vida cristã seja sustentada pelo Senhor e também edificada por meio da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Pai, diante da Tua presença, nós queremos Te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez reunidos para glorificar o Teu nome, para prestar culto ao Senhor, porque entendemos que ao Senhor pertence a terra e tudo que nele existe, e as nossas vidas, ó Pai, é para o Teu louvor. Deus, Te apresentamos neste instante toda a liderança, ó Pai, espiritual da Tua igreja, os Teus servos, ó Pai, que ministram a Tua palavra, que o Senhor possa a cada dia fortalecer a fé, dando entendimento, sabedoria dos mais altos céus, Amém. para falar, ó Pai, somente aquilo que foi deixado pelo Senhor, ó Pai. Amém. Que não venha, ó Pai, ser palavra de homens, mas que venham ser palavras de transformação, de libertação de vidas, para que pessoas sejam alcançadas, ó Pai, para que o Teu reino cresça e que o Teu nome seja proclamado. Amém. Também, ó Pai, Te apresentamos as lideranças governamentais da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Que o Senhor, Pai, possa dar entendimento, sabedoria para administrar, ó Pai, tudo aquilo que foi colocado em Suas mãos. Amém. Entendendo, ó Pai, que toda a liderança foi concedida e permitida pelo Senhor. Amém. Nós apresentamos, ó Pai, os nossos governantes, pedindo que a Tua graça, ó Pai, seja sobre a vida deles. Amém. Fortalecendo, dando entendimento para que eles venham compreender, ó Pai, que a Tua vontade precisa estar sobre a vida deles, ó Pai, que eles possam entender a Tua palavra, que possam conhecer a Ti como Deus de suas vidas, ó Pai. Amém. Porque a Tua palavra nos garante que quando, ó Pai, o ímpio governa, o povo sofre, mas que eles possam Te conhecer para governar com entendimento e com sabedoria do Senhor. Amém. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça a fé do Teu povo, ó Pai, aqui na Igreja Batista Nova Aliança, na nossa cidade e em todo o mundo. Amém. Que a nossa fé seja avivada, seja fortalecida, ó Pai, para que neste tempo, Senhor, possamos conhecer mais e mais do Senhor. Que possamos, ó Deus, diante das dificuldades enfrentadas neste momento, conhecer mais, ó Pai, da Tua palavra, entendendo, ó Pai, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. E Amém. Que possamos, ó Pai, fazer a diferença neste tempo como servos do Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos na certeza, ó Pai, que o Senhor se faz presente no nosso meio. E desde já Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo Deus e eterno Senhor, meu Pai, muito obrigado pela Tua misericórdia grande. Muito obrigado, Pai, pelo Teu povo na terra proclamando o Evangelho. Pai, agora eu venho Te pedir por todas as células, ó Deus, por todas as pessoas, ó Pai, que têm aprendido o Teu Evangelho através dos Teus filhos. Muito obrigado, Pai, vem capacitando cada um deles, ó Deus, Amém. Mostrando, Senhor, para que eles possam ensinar o verdadeiro Evangelho, a Tua palavra viva e implante no coração daqueles que estão ouvindo. Meu Deus, muito obrigado, porque a Tua família cristã está aqui na terra proclamando e clamando a Ti pelas aqueles que não sabem, ó Deus. Muito obrigado, vem capacitando cada líder, ó Deus, Amém. De cada casa, Senhor, ali, Sim. proclamada a Tua família, reunido com 1 ou 2 ou 3, Pai, mas fazendo a Tua obra. Meu Deus, vem agora abençoando, capacitando espiritualmente, botando Amém. na boca de cada um dos Teus servos, ó Deus, Amém. aquilo que deve ensinar, para que eles possam falar da palavra do Senhor com autoridade, ó Deus, e sabendo, Pai, que só o Senhor é o Deus vivo na terra, Pai, que pode trazer e pode proclamar o homem vir à terra Amém. prometida. Muito obrigado, Pai. Vem agora abençoando cada um dos líderes de célula, Pai, Amém. deste campo, aqui em Valença, Pai, lá em Camaçandi, qualquer Amém. lugar que esteja, Pai, o Teu servo, Pai, possa ser ungido, ó Deus, pelo Senhor a cada palavra que falar. Amém. Meu Deus, muito obrigado por cada um deles.
Vem plantando no coração das tuas pessoas que estão ouvindo nesta casa. Amém. Em o nome de Jesus, Pai, te agradeço. Amém. Em nome de Jesus. Deus seja louvado pela forma como nós confiamos no poder dele e por isso oramos dependendo única e exclusivamente dele. Nesse instante, eu quero ler o texto da palavra de Deus que vamos estudar e continuar na exposição da carta de Judas, essa carta que já estamos estudando há 3 períodos, são 3 mensagens, e estamos fazendo isso de uma maneira muito paulatina, para que haja consistência no que os irmãos vão entender dessa pequena carta de 25 versículos, mas que tem uma lição, um conteúdo extraordinário, principalmente para os nossos dias, para esse momento que nós estamos vivendo. Semana passada, nós estudamos o capítulo de número, os versículos de número 5, 6 e 7. Esta semana nós vamos estudar os versículos 8, 9, 10 e 11. Vamos entender esse trecho, esse pedaço de texto, à luz do pensamento continuado do autor Judas. Como Judas intencionou escrever e por que ele fez isto, e qual a resposta que ele esperava daqueles irmãos, que embora não temos no texto um aspecto geográfico, de localização daqueles irmãos, mas temos a posição espiritual daqueles irmãos que eram guardados, chamados por Deus, amados por Deus, chamados por Deus e guardados em Jesus Cristo. Leia o texto comigo, Judas, verso 8 até o verso de número 11. É o texto que hoje nós vamos ler. Diz assim: da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os anjos. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses homens, porém, difamam tudo o que não entendem, mesmo naquilo que compreende por experiência natural, eles se corrompem como seres irracionais. Ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim, e por causa do lucro se lançaram ao erro de Balaão, foram destruídos na rebeldia ou na rebelião de Coré. Que Deus possa nos dar entendimento claro da sua palavra. Vamos orar. Vamos orar. Deus, eterno e maravilhoso, nos dê o entendimento da tua palavra nesse instante. Ilumine nossas mentes para que possamos, em Cristo, auxiliados pelo Espírito, proteger a nossa fé, guardar nossos corações e, ó Deus, pelo Espírito, sermos conduzidos a Cristo em uma fé genuína até Deus o Pai. Para a glória dele nós oramos. Amém. Queridos, a carta é escrita por Judas, já vimos isto. A carta é escrita por Judas para crentes em Jesus Cristo, embora o texto não os localize geograficamente, mas o texto os apresentam espiritualmente. Eles são chamados de Deus, amados de Deus e guardados em Jesus Cristo. Aqui é uma ideia clara de que eles eram crentes salvos na pessoa de Jesus Cristo, de que eles eram filhos e filhas de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quando Judas escreve, então, para esses cristãos firmados em Cristo, ele escreve com a intenção, e segundo a proposta da carta, é bem claro no versículo de número 3, que é para que aqueles crentes lutassem pela fé, protegessem a fé, uma vez que eles tinham obtido
na pessoa de Jesus Cristo, de uma vez para sempre, ou seja, até que a morte os alcançasse. Porque, uma vez crente em Cristo, nada pode nos separar dele, nem do amor dele, nem da graça dele. E dessa forma, nós entendemos que Judas escreve aos cristãos daquele contexto, logo após o processo da vida da igreja primitiva, imediatamente naquele cenário, para que aqueles crentes pudessem guardar a fé. Pergunta que cabe aqui: de quem? Ou por causa de quê que Judas está escrevendo para que eles guardassem a fé? Judas escreve, segundo o versículo 4, para que eles guardassem a fé de certos homens infiltrados sorrateiramente, silenciosamente no cenário da igreja. Interessante é que isso é muito, muito forte no Evangelho, nos escritos cristãos. Paulo também pede aos crentes, aos presbíteros em Atos 20, a partir do verso 17, lá para os versos 25, 26, 27, 28 de Atos, ele pede para os presbíteros protegerem a igreja dos lobos devoradores, uma alusão a falsos mestres. Eles estão inclusos, eles estão no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no cenário evangélico. Hoje há muita gente, muitos líderes, dizendo também que é de Deus, que oferece sacrifício a Deus, que adora a Deus, que serve ao Senhor, mas nem sempre a gente pode entender que muitos desses líderes que por aí estão no mundo inteiro representam de fato, de direito, a Jesus Cristo. Então era proteger a fé de homens infiltrados, ímpios, libertinos, e negavam, segundo o verso de número 4, negavam o senhorio de Jesus Cristo. Ou seja, na verdade, eles eram anticristo, porque eles negavam o senhorio de Cristo, a soberania de Cristo. Eles negavam a autoridade de Cristo como enviado de Deus, Filho de Deus, a autoridade suprema. E Deus tinha dado a Jesus todo o poder no céu e na terra, e eles negaram, eles batiam de frente, se opunham a Jesus Cristo. E é bem então notório que a gente, nesses dias, precisa guardar a fé de todos os que se opõem a Jesus Cristo, ao Evangelho, à Bíblia Sagrada. Proteja a sua fé de todos e de tudo que é contra o Evangelho de Deus, porque qualquer coisa e pessoa que se levanta contra a Bíblia, ela é um anticristo. O sistema que se levanta contra a Bíblia, o Evangelho, a fé, a vida nos céus, o Deus, o Pai, tudo isso que se levanta, ou qualquer pessoa que se levante contra Cristo, negando a sua soberania, negando o seu reinado, negando o seu rei, o seu absoluto governo, essa pessoa e esse sistema é anticristo. É anticristo. Precisamos então entender exatamente o que nós trabalhamos na semana passada. Os versos de número 5 a 7, nós vimos então que os cristãos protegem a fé diante dos ímpios do presente, que eram os homens infiltrados, lembrando do juízo de Deus sobre os ímpios do passado. E é interessante que ele faz isso mostrando que os ímpios do passado, como primeiro ele mostra os israelitas incrédulos, no verso 5, eles receberam juízo. Depois ele mostra no verso de número 6, que os anjos caídos se rebelaram, abandonaram a sua santidade, se levantaram contra Deus, foram subordinados também, foram destinados às algemas eternas. Ele mostra também no verso de número 7, que as cidades indecentes, pervertidas ou perversas, pervertidas sexualmente, também receberam o juízo de Deus. Então ele estava dizendo à igreja daquele contexto: olhem, protejam a fé de vocês, esse é o argumento de Judas, dos homens infiltrados que são ímpios destinados ao juízo do presente, do contexto que a igreja vivia, porque Deus trouxe juízo sobre os ímpios do passado, os israelitas incrédulos, as cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas,
E os anjos caídos também, eles foram condenados e estão aguardando o juízo eterno de Deus. E aí a ideia clara é os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles destituídos de temor a Deus, eles vão receber condenação eterna por meio de Cristo, por meio do juízo de Cristo. Eu estou falando isso para você ter medo? Não, querido. Eu estou falando isso para dar tempo ainda você a abrir seu coração, você que ainda não se dobrou a Cristo, você que ainda não reconheceu o senhorio de Jesus, você que ainda não o aceitou como seu Salvador, você que acha que tudo isso que o Evangelho, a Bíblia ensina, é coisa de história ou conto de fada. Não é isso que a Bíblia diz. A palavra de Deus, ela é a palavra verdadeira, revelada para que a gente entendesse os planos de Deus para a nossa salvação, para a nossa proteção eterna. E isso só acontece quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado, sacrificado, morto na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, ascendido aos céus após a ressurreição, e agora estamos aguardando a sua segunda e definitiva volta para conduzir os amados de Deus, chamados por Deus e protegidos em Jesus Cristo ao céu, à região celestial, a eternidade com Cristo, a cidade santa chamada de Nova Jerusalém, na Bíblia em Apocalipse, o eterno lugar, o paraíso de Deus, e isso só por meio da pessoa de Jesus Cristo. Diante disso, ciente disto, nós temos então um só argumento que Judas oferece aos crentes chamados para que eles pudessem proteger a fé no cenário passado. Protejam a fé diante dos ímpios daquele contexto, porque Deus trouxe o juízo dos ímpios do passado. E aqui agora, nós precisamos entender a proposta seguinte, que ela vai trabalhar o mesmo argumento, mas trazendo novos exemplos e novas propostas, para que os crentes chamados e amados, guardados em Jesus Cristo, protegessem a fé deles como guardados, como chamados de Deus e guardados em Jesus Cristo. Daí então, eu quero então chamar a sua atenção para você entender agora a grande ideia do texto. A grande ideia do texto. O cristão protege a fé diante dos ímpios, porque Deus trará juízo sobre eles. Esta é a grande ideia, é o assunto, é o resumo do texto 8 a 11. Vou repetir para ficar claro na sua mente, vou repetir para ficar claro no seu coração. O cristão ou os cristãos protegem a fé diante dos ímpios, porque Deus trará juízo sobre todos eles. E, na verdade, nós vamos verificar também um só argumento com 3 exemplos. Só que agora Judas, ele vai mostrar exatamente que os cristãos deveriam proteger a fé diante dos ímpios do presente, lembrando o juízo de Deus sobre os ímpios do passado. E agora ele vai mostrar exatamente mais um argumento, trabalhando mais 3 exemplos de ímpios do passado que foram condenados, que foram levados ao juízo de Deus, ou que o juízo de Deus sobre eles caíram. E aí nós vamos verificar que ele agora vai mostrar novamente a semelhança do versículo 4, quando ele diz, esses homens infiltrados. Veja agora que o versículo 8, ele diz, da mesma forma, contudo, esses homens sonhadores contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os anjos. De forma que a gente vai encontrar um argumento com 3 exemplos. Vamos verificar o primeiro argumento, então? O primeiro argumento está no verso 8 e no verso 9. Esse primeiro argumento que Judas traz é exatamente do verso 8 e do verso 9. Os ímpios do presente são alienados, imorais e insubordinados. Os ímpios do presente, no verso 8 e verso 9, eles vão dizer que os ímpios, do contexto da carta, do contexto da vida física daqueles irmãos, eles são eram alienados, imorais e insubordinados. Olha só,
as características, ou como esses ímpios da época dos crentes do Evangelho em Judas, eles eram caracterizados. Observe que o texto vai começar dizendo, da mesma forma, ou semelhante ao modelo dos ímpios do passado, aqueles homens ímpios do contexto presente da carta, eles eram, vejam, contudo, esses homens são sonhadores. A ideia de sonhadores é uma ideia exatamente seguinte: iludidos pelas mentiras de Satanás. E o ímpio é assim, o falso mestre é assim. O falso líder, ele é iludido, seduzido por Satanás, e ele é iludido, ele acredita na fantasia de que não vai haver julgamento, de que o julgamento de Deus não existe, então ele vai viver desproporcionalmente a tudo aquilo que é evangelho de Deus, porque ele não acredita que Deus vai julgá-lo. Inclusive, a gente tem nos nossos dias um grupo que diz: Deus, no final das contas, vai passar a mão pela cabeça de todo mundo, porque Deus é amor. Isso é ilusão. Satanás é que faz isso. Lembre-se lá do Éden. Satanás chegou para Adão e Eva, seduziu, iludiu, disse para eles: olha, se você comer, você vai ser igual a Deus, você vai ser poderoso. Foi isso que aconteceu também com ele, quando foi lançado dos céus à terra, porque se rebelou, quis ser maior do que Deus, e trouxe terça parte dos anjos à luz de Apocalipse com ele. Satanás fez isso. E Satanás, ele seduz e ilude as pessoas. Então, como é que esses homens ímpios, eles são aqui apresentados? Eles são sonhadores, eles são iludidos. E iludem pessoas também, seduzem pessoas também. Eles tentam mostrar que viver prazerosamente, curtir a vida. Aí a gente tem nesse cenário aí, às vezes, líderes, falsos líderes, governando a igreja, liderando a igreja, e permitindo tudo é permitido. Fornicação, adultério, prostituição. E eles fazem isso porque eles dizem o seguinte: na medida em que eu também viver os meus desejos, as minhas promiscuidades, todo mundo está liberado, então não vai ter quem reclame comigo como líder, porque todo mundo vive assim, aqui tudo é permitido. Eles são iludidos e iludidos, iludem também pessoas, seduzem pessoas a viverem, na verdade, uma libertinagem, uma vida coberta de luxúria, de sexualidade pervertida. Na verdade, é tudo isso que aqui o texto está dizendo. Esses ímpios, líderes ímpios, falsos mestres no contexto de Judas, eles eram, na verdade, homens sonhadores, cheios das mentiras de Satanás. Uma outra ideia que o texto vai nos trazer, no versículo de número 8, além de ser sonhadores que contaminam o corpo, ele vai dizer que, sonhadores, vai dizer que eles também contaminavam o corpo, que a ideia da vida é aberta, completamente invadida de poluição, sujeira, todo tipo de mancha no corpo. É a vida dos prazeres abertos, sexuais, a vida familiar pornográfica, uma vida de pedofilia, uma vida cheia de conturbação e de sujeira no pecado. Então eram homens sonhadores e morais. Na verdade, o que o texto na primeira parte do 8 diz é que eram homens sonhadores e morais. Mas vai trazer também uma outra verdade sobre isso ainda no verso 8. Diz que eles rejeitam a autoridade. Observe o verso 8 que diz: além de serem sonhadores que contaminam o corpo, eles rejeitam a autoridade e difamam os anjos. A ideia é de rejeitam todas as autoridades constituídas por Deus e difamam os anjos. E os anjos também são seres celestiais, autoridades constituídas por Deus. Então, o restante do verso 8 está falando de uma oposição às autoridades constituídas por Deus. Esses ímpios, esses falsos líderes, segundo Judas, aqui relatam as características sobre eles, é que agora eles são homens insubordinados às autoridades constituídas, se opõem às autoridades divinas. E interessante, queridos, é que nos dias de hoje, a gente tem visto muita gente
se levantando contra a autoridade. Deixa eu me dizer uma coisa muito clara em relação à autoridade. A Bíblia fala que nenhum dos servos de Deus deve se levantar contra autoridades constituídas. Prefeitos, governadores, presidentes. Esse não é o feitio de uma igreja. Esse não é o contexto prático de uma igreja. Se levantar contra autoridades constituídas, fazendo ela o que estiver fazendo. Se ela estiver certa, se ela estiver errada, se ela glorifica a Deus ou se ela não glorifica a Deus. Não é feitio de crentes, cristãos, servos de Deus, se levantarem, se mobilizarem contra autoridades constituídas. Romanos capítulo 3 vai dizer que toda autoridade constituída, e foi no contexto do Império Romano que isso está sendo escrito. Na época em que os imperadores eram os imperadores de Roma, e Paulo escreve a carta de Roma, capítulo de número 13, vai dizer que os cristãos não poderiam se levantar absolutamente contra a ideia dos governantes. Aí você pergunta, então, pastor, a gente vai negar Cristo? Não. Você tem um cenário e um contexto de que as autoridades constituídas, todas elas foram constituídas para o plano geral de Deus ser cumprido, fazendo ela o bem ou fazendo ela o mal. À luz dos textos bíblicos, a gente vai encontrar no Egito, Deus levantou o Egito e o povo de Deus estava submetido ao Egito, submetido à Babilônia. E mesmo nesse contexto das submissões, o Senhor foi que atuou para tirar o seu povo e libertar, mostrando o plano de salvação que se concretizaria definitivamente na pessoa de Jesus Cristo, o libertador definitivo das amarras, das garras do pecado, das garras das trevas. E todo esse processo de governo, de militância no contexto antigo, era para mostrar Deus trazendo juízo sobre os ímpios, mas libertando o seu povo por meio do seu libertador do contexto, Moisés, do seu libertador do contexto do Antigo Testamento, Davi, do seu libertador do contexto do Antigo Testamento, Josué. E Deus, levantando esses homens, constituiu a eles legalidade. Então, o que é que a gente verifica aqui? Todos esses ímpios, que aqui caracterizados no livro de Judas como insubordinados às autoridades constituídas por Deus, não só eles se rejeitam às autoridades, mas diz que difamam as autoridades. Presta atenção, irmãos cristãos, Igreja Batista Nova Aliança. O nosso papel não é falar de autoridade alguma. Como crentes, nosso papel é orar por elas. Interceder a Deus para que o plano de Deus, por meio dela, fazendo ela o bem ou fazendo ela o mal. Pastor, e quando ela impedir que eu e você, pastor, a gente não professe a fé, não defenda a fé, não anuncie a fé, que ela nos matem, que ela nos prendam. A Bíblia diz lá, Jesus falando aos discípulos, se levarem vocês aos tribunais, vão aos tribunais. Se levarem vocês à espada, sejam mortos pela espada. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a gente consegue ver que 2 apóstolos são conduzidos por Herodes, Tiago, que é morto a fio da espada, e Pedro, que fica preso, depois um anjo o solta. Mas eles não se rebelaram, mas eles ficaram suscetíveis à morte e suscetíveis a prisões por causa da fé. Vamos sofrer por causa da nossa fé. Se algum dia, aqui é o que a Bíblia diz, alguém tentar impedir que eu professe a minha fé, que eu anuncie Jesus Cristo, que eu adore a Deus, presta atenção, eu vou morrer, mas eu não vou negar meu Jesus Cristo e não vou abandonar minha fé, porque a Bíblia diz que eu não devo assim fazer. Eu posso até ser preso, torturado, morto, a fio da espada, ir para uma guilhotina, para a ilha de Patmos, como João foi. Não importa o que me façam com o corpo, eu não negarei a minha fé e nem deixarei de obedecer a Deus, mas também não serei insubordinado às autoridades. E aqui cabe uma coisa para esses dias, semelhante ao processo que nós precisamos entender nos dias de hoje. Os decretos do município, os decretos do Estado, os decretos também, essa luta aí, essa briga entre governo, um decreta, outro desdecreta, um faz, outro desfaz. Cristãos, igreja, não entre nessa briga, essa briga não é nossa. Deus não nos chamou para isso. Nós vamos obedecer os decretos.
Se mandar fechar a igreja um ano, vamos ficar fechado o templo físico. Mas a igreja viva, a dinâmica de Jesus, vai estar aberta, circulando. No livro de Atos, houve uma perseguição em massa à igreja de Deus. Mataram Estevão e os cristãos se espalharam por Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque mesmo a igreja sendo expulsa do templo, a igreja proliferou o evangelho por toda a terra. Chegou até nós e vai chegar até muito mais, porque nós não somos insubordinados. Cristãos não se levantam contra a autoridade, porque fazendo isso, ela está desobediente a Deus. Mas também cristãos não negam a Deus por causa dos decretos da autoridade, ou das autoridades. Portanto, o que é que Judas está dizendo para aqueles irmãos? Judas está dizendo para eles, esses ímpios são insubordinados, eles são insubmissos às autoridades constituídas. O que é interessante é que o versículo 9, se você observar com carinho, o versículo 9 diz uma coisa que é extraordinariamente contraposto à forma como os ímpios se levantavam. Olha o 9, eu vou ler integralmente para ficar claro na sua mente, ficar claro na sua cabeça isso. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, o arcanjo Miguel é a ideia de chefe, líderes dos anjos, celestialmente falando. E diz que quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame. Olha só, quando estava havendo uma disputa, e aqui muita gente entra na periferia do texto e fica questionando a ideia, onde é que isso aconteceu? O texto bíblico vai dizer simplesmente que houve uma disputa e que um representante, um líder de Deus, uma autoridade divina, um arcanjo maioral, chefe dos anjos, que é essa a ideia de Miguel, discutindo com o diabo, ou seja, num debate, numa conversa, num diálogo com ele. De repente, presta atenção, o que o texto diz que a respeito do corpo de Moisés, ele não usou, o arcanjo Miguel ousou, pronunciar contra ele acusação infame. O arcanjo Miguel, ele não foi desrespeitoso com o diabo. Olha aí, é isso que o texto está dizendo. Isso significa dizer que o arcanjo Miguel, que embora teve poder superior ao diabo, porque Deus deu, ele não foi difamador de Satanás. Ele não foi uma pessoa que acusou de forma infame o diabo. Ele não foi desrespeitoso com Satanás. Aqui ele mostra um contratempo. A ideia é exatamente isso. A ideia aqui do texto é exatamente uma insubmissão indesculpável dos falsos mestres. Porque até o arcanjo Miguel, ele é ordeiramente submisso e não é difamador como um anjo superior comandado por Deus. Diante de Satanás, ele disse, o Senhor te repreenda. Mas ele não bateu boca. Aqui tem muitas vezes, a gente encontra crentes batendo boca com Satanás, brigando, infamando, xingando o diabo já de diabo. Eu não sei como é que é xingar o diabo do próprio diabo. Mas tem muitos crentes que fazem esse negócio aí. Bom, mas o texto está dizendo para que a gente não seja insubordinado às autoridades. E o modelo clássico de não ser insubordinado é do anjo Miguel. É um modelo fantástico. Ele não difamou o próprio Satanás. Como dizem por aí, o caramunhão, o bicho sujo. Ele não difamou. Mas ele disse, o Senhor te repreenda. Qual é a proposta, então? Os ímpios do presente são alienados, imorais e insubordinados. É isso que o texto está dizendo. E os crentes que guardam a fé não são imorais, não são alienados, seduzidos por Satanás, e não são insubordinados. O verso 9 diz isso. Pastor, como aplicar isso às nossas vidas em pleno século 21? Como aplicar Igreja Batista, Nova Aliança, isso agora no coração, na vida? Tem duas formas que eu quero trazer para vocês. Os falsos pastores e líderes vivem de forma imoral. Protejam a fé diante deles.
Geralmente os falsos líderes vivem arregaladamente uma vida completamente distante do padrão gracioso, moral, de santidade de Deus. E eles vivem tudo isso, e segundo Mateus, a gente leu até o capítulo 7 de Mateus, versículo de número 15 até o versículo de número 20, o Senhor diz que os falsos profetas, eles são conhecidos pelos frutos. Um falso profeta, ele nunca vai ter uma vida de santidade, ele vai justificar sempre a sua imoralidade. Conheço, queridos, já ouvi falar, e conheço alguns pastores que compram e não pagam, imorais, indecentes, está no quarto, quinto casamento, e ainda diz que tem o direito de ser feliz. A Bíblia diz que o líder, pastor, ele tem que ser marido de uma só mulher. Ele tem que estar dentro do padrão para ser um líder qualificado para conduzir o povo de Deus. Um dia desses eu encontrei um irmão que disse: pastor, o senhor faz o meu casamento? Eu perguntei a ele porque ele era de uma outra igreja. E eu perguntei a ele: por que, meu querido? Porque, pastor, o pastor da minha igreja, ele não tem autoridade para fazer o meu casamento. E eu perguntei por quê? Porque ele é divorciado. E ele não pode dizer para mim, no meu casamento, até que a morte me separe. Então, moralmente, ele está desqualificado. Biblicamente, ele está desqualificado. Eu sei que há muita gente que não concorda com esse posicionamento, mas é um posicionamento bíblico. Eu não vou alterar a Bíblia porque alguém concorda ou não concorda. Você tem o direito de pensar, cada um tem o direito de pensar da forma que quer, mas a Bíblia, ela também tem o direito de dizer o que Deus revelou. E o obreiro aprovado tem que manejar as Escrituras da forma coerente. E sem medo das retaliações, sem medo dos falsos mestres, do que eles digam ou do que eles deixem de dizer. Portanto, nós temos aqui exatamente essa ideia. Os falsos líderes, eles têm uma vida imoral. E a gente tem que proteger a fé desses líderes. E a minha orientação bíblica é: se você tem um líder que é imoral, procure, e se você é um crente de verdade, convertido pelo Espírito Santo, já foi convencido do pecado, da justiça do Deus, procure uma liderança qualificada na Bíblia. Esse é o processo. E a justificativa desses homens no contexto atual é que é a libertinagem, é o liberalismo, tudo é liberado no corpo da igreja, tudo pode. O argumento desses falsos mestres da atualidade é: a graça resolve tudo. Deixa eu dizer uma coisa para meus amados irmãos, igreja, e que me ouve. A graça não é desprovida de regra. A graça não é desprovida de mandamentos. A Bíblia diz em Efésios: para aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. É a graça de Deus. E às vezes a gente quer ser um crente e ter uma vida desregrada, fora dos padrões de Deus. Como aplicar isso? Se afaste daqueles que têm vida imoral, líderes ou qualquer que seja o falso mestre. Se afastem. Em 1 Coríntios 5, 9 a 10, diz o texto assim: não vos associei a eles, mas expulsai-os do meio de vós. Do meio de vós. Não associai-vos a esses líderes. Guarde a fé, não se associando a esses líderes, a esses homens imorais, incoerentes com a palavra de Deus. Uma outra verdade que a gente pode aplicar nos nossos corações nesses dias de hoje: os verdadeiros líderes, eles procedem de Deus. E os que exercem a autoridade procede de Deus. E os que exercem a autoridade devem, antes de tudo, estar sujeitos às autoridades. Mas os falsos mestres rejeitam a doutrina de Deus e se estabelecem como autoridade de si mesmos. De si mesmos. Esses dias, eu acho que são dias propícios para a gente estudar essa carta, porque a gente tem visto grupos e mais grupos debatendo, batendo boca. Uma igreja genuinamente, presta atenção, cristã, ela não entra em discurso político, ela não entra em brigas políticas, em brigas filosóficas, em brigas culturais. Ela prega o Evangelho de Cristo. Como proteger a fé? Como, pastor? Pregue o Evangelho de Cristo, sem entrar nas tolas discussões.
Segundo princípio, que a gente vai verificar, que é um argumento de Judas, no verso de número 10, ele vai dizer que os ímpios do presente são difamadores e irracionais. É fantástico o verso 10. É um argumento da característica dos ímpios do presente. Na verdade, o primeiro argumento é que os ímpios do presente são alienados, imorais e insubordinados. Agora, o segundo argumento dos ímpios do presente é que os ímpios do presente são difamadores irracionais. Isso aqui é até interessante ao explicar esse texto, e não pense que eu estou xingando os ímpios, não. Mas eles são chamados, primeiro, veja o verso 10, esses homens, porém, difamam tudo que não entendem. A ideia aqui, caluniam tudo que não entendem, ou seja, aquilo que eles não entendem, eles difamam. Aqueles que não têm compreensão, e aí ele está voltado para as questões da difamação dos anjos. Uma vez que eles não compreendem as coisas espirituais, o que é que eles fazem com as coisas espirituais? Eles difamam, porque o texto está ligado logo ao verso 9, porque diz que eles, o verso 8 e o verso 9, eles são difamadores de anjos. Por eles não compreenderem a natureza espiritual dos anjos, o que é que eles faziam com os anjos? Eles difamaram, caluniaram. É assim que o falso mestre faz. O que ele não entende, mesmo não entendendo, ele quer discutir, sem ter argumentação coerente, mas eles entram nas discussões, eles entram no debate. E, olha, pense uma coisa aqui, ultimamente, a gente tem visto tanto debate para cima, debate para baixo, debate parece até uma equipe de natação, se debatendo para um lado e para o outro. Um evangelista de verdade, um cristão de verdade, não entra em discussões tolas, mesmo que sejam discussões espirituais, religiosas. Porque isso não edifica. Paulo vai dizer a Timóteo, não entre em tolas discussões, no capítulo 2 da segunda carta. Não entre em discussões infames. E aqui ele está dizendo que esses líderes, eles são caluniadores, difamadores das coisas espirituais por não compreenderem. E veja que ainda vai trazer um outro argumento que é, mesmo naquilo que compreende, ou seja, difamam o que não compreende. E mesmo aquilo que compreende, por experiência natural, na natureza natural, mesmo aquilo que eles compreendem, olha só o que é que o texto vai dizer, eles corrompem como seres irracionais. Essa palavra é forte, mas é Judas que está falando, não é o pastor Jair que está dizendo esse trem, não. É Judas. Sabe qual é a palavra que está aqui? Como eles, quando, mesmo as coisas que eles compreendem, as coisas naturais, as coisas físicas, mesmo as coisas que eles compreendem, eles corrompem. Olha só como ele está colocando um paralelo, ele está fazendo uma semelhança. Ele diz, eles corrompem as coisas que entendem, as coisas naturais, como seres irracionais. O final do verso 10. Sabe o que é seres irracionais, queridos? Animais destituídos de razão. São uns brutamontes de touros, uns bois, uns cavalos. Eu não estou chamando os ímpios de bois e de cavalos. Eu estou dizendo que o texto está dizendo que Judas está dizendo, e eu não posso negar as escrituras, são uns brutamontes. Os falsos mestres, quando compreendem, até o que compreendem, eles corrompem como se fossem irracionais. Sabe qual é o argumento de Judas aqui? O que caracteriza os falsos mestres é a irracionalidade. A falta de capacidade de compreender da maneira como de fato a coisa é. São caracterizados como animais irracionais. Então veja, o segundo argumento de Judas para mostrar como são os ímpios, falsos mestres, os hereges do contexto da carta, é exatamente difamadores das coisas que não entendem, as coisas espirituais. E são irracionais em relação às coisas que entendem, naturais. Lá em 1 Coríntios diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto,
Como aplicar esse princípio às nossas vidas? Os ímpios do presente no cenário da carta, eles são difamadores e são seres irracionais. Como vê essa verdade em nossos corações hoje? Os falsos mestres difamam o que não entendem e se corrompem naquilo que conhecem. Não tem um raciocínio coerente. São governantes ou são governados por instintos e não pelo entendimento. São governados pela irracionalidade e não pela racionalidade. São caracterizados como animais irracionais. E aí aqui a aplicação para nós é o seguinte: os cristãos, pastores, líderes não entram em discussão. E não entram em discussões, conversas todas à luz de 2 Timóteo. Não debatem questões para tentar provar A e B. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A pregação do Evangelho por si só é suficiente para desmantelar todas as articulações dos falsos mestres. Não se debate, não se entra em discussão sobre a fé de Deus, Jesus Cristo e a autoridade de Jesus Cristo com pessoas para provar que Deus é Deus. Deus não precisa disso. O Evangelho é o poder de Deus. Deus não precisa disto. O Evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. Toda a Bíblia é divinamente inspirada e ela tem autoridade para convencer pelo Espírito o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não precisamos entrar em debates. Essa é a aplicação clara. Não podemos entrar na discussão de difamar A, B, C e tentar discutir para tentar provar que Deus é Deus. Deus não precisa que eu prove. Se você crê que Ele é Deus, Ele é Deus. Se você não crê que Ele é Deus, Ele é Deus. Quem diz isso é a Bíblia. E com isso ninguém discute. No dia do juízo, a gente vai verificar de fato como isso vai funcionar. Portanto, debater a fé, debater religiosidade. A Bíblia é para edificar a fé e não para ficar se jogando pedra um no outro. Assim você precisa proteger a fé diante dos falsos mestres que querem debater, ir para a mídia, discutir quantos anjos cabem na ponta de um alfinete ou algo parecido. Não precisamos disso. O Evangelho por si só faz a obra de Deus. Edifica o homem, salva o homem, leva ele para o céu. Aleluia. Agora a gente vai verificar o terceiro argumento com os 3 exemplos. O verso de número 11, ele vai trazer agora o terceiro argumento. Os ímpios do presente sofrerão juízo divino, semelhante aos ímpios do passado. Os ímpios do presente, esses homens insubordinados às autoridades, difamadores de anjos, esses homens irracionais, no contexto da carta de Judas, o Senhor está dizendo, Judas está dizendo para os cristãos, diante deles protejam a fé, porque esses ímpios agora sofrerão juízo divino, à semelhança dos ímpios do passado. E é interessante que no verso 11 ele vai trazer mais 3 modelos. Olha que ele diz que do 4 os ímpios iam sofrer juízo, à semelhança dos ímpios do passado, e trouxe 3 modelos. O modelo de Sodoma e Gomorra, o modelo dos israelitas incrédulos, e um modelo também dos anjos caídos. Agora ele diz que esses anjos vão receber, esses ímpios do presente, do contexto da carta, eles também vão receber juízo. Olha só como a Bíblia diz que eles vão receber juízo. No versículo de número 11, começa assim: ai deles. Ai é uma ideia de juízo. Na verdade, o capítulo 4 está dizendo que esses homens serão julgados. Versículo 4. Versículo 5 está dizendo lá no final que eles vão ser julgados. O versículo 6 está dizendo no final eles vão ser julgados. O versículo 7 está dizendo no final eles vão ser julgados. Depois do argumento do versículo 8 e 9 e 10. Agora, o início do versículo 11 diz: eles vão ser julgados. A ideia, ai deles.
Ai dos ímpios, esses falsos mestres. Ai deles, vão ser julgados. E aqui presta atenção, gente. Presta atenção, que é muito importante a gente entender isso. Eles não vão ser julgados sozinhos. Os seguidores dele também. Satanás, quando foi condenado por se rebelar contra Deus, os que seguiram a Satanás, uma terça parte, à luz de Apocalipse 12, também foram julgados e condenados ao fogo eterno. Jesus, quando vai falar dos fariseus, chamando de guia cegos, e ele diz assim, se um cego guiar um outro, ambos vão cair no mesmo barranco, no mesmo buraco, vão bater no mesmo barranco. Serão julgados não só os ímpios, os líderes, os falsos mestres, mas quem seguem os falsos mestres. Portanto, é um alerta para mim e é um alerta para você que está me ouvindo. Não sigam os falsos mestres, porque você vai se arrebentar também com eles. E hoje em dia não, pastor. Hoje a gente tem um discurso muito assim, sabe? O discurso que todos os caminhos levam a Deus. Não, a Bíblia diz que é só Jesus, pessoal. O caminho, a verdade e a vida é só Jesus. Então não são todos os líderes que são de Deus, que a Bíblia fala dos falsos mestres. E quem segue os falsos mestres, à luz também de Apocalipse capítulo 13, vão ser seduzidos, vão adorar esses falsos mestres, vão adorar, seduzidos por Satanás, e eles também serão condenados, serão julgados eternamente. Então a igreja de Cristo protege a fé diante dos falsos mestres, não seguindo a eles, não dando ouvidos. Porque, segundo a característica de Mateus 7,15 até o verso 20, e um pouquinho mais adiante, 21 e 22, diz assim, olha só, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Naquele dia, esses falsos mestres vão dizer, Senhor, em teu nome eu não curei, em teu nome eu também não expulsei demônios. Ei, presta atenção, em Apocalipse 13 diz que o diabo deu autoridade aos falsos líderes para curar, inclusive para dominar outras forças menores. Então, a Bíblia diz que, Mateus 24, que surgiria tão falsos mestres, que, se possível, enganaria até os escolhidos, com sinais, milagres, prodígios. Fique atento, abra o olho. É como diz o cabra aí, os sensacionalistas da mídia, abra o olho, jovem. Abra o olho, cristão. Abra o olho. O argumento, então, agora é muito claro. Os ímpios do presente sofrerão um juízo divino semelhante aos ímpios do passado. Ele traz 3 exemplos para o argumento. E quais são os 3 exemplos? No verso de número 11. Ele vai trazer o primeiro argumento, é o argumento do ímpio Caim. Ele diz, ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim. É um ímpio do passado, Gênesis 4. Eu vou explicar qual é a ideia do castigo de Caim, por ser ímpio no passado. Mas ele vai trazer um outro argumento, por causa do lucro se lançaram ao erro de Balaão. Versículo 11, depois ele diz, por causa do lucro se lançaram ao erro de Balaão. E, finalmente, ele vai dizer, foram destruídos na rebelião de Coré. São 3 modelos, ou 3 exemplos, de ímpios do passado. Caim, capítulo 4. Depois ele traz a ideia de Balaão, números 22 a 24. E depois ele traz a ideia de Coré, número 16. A pergunta agora é, quem são esses 3 modelos de ímpios do passado que receberam juízos? E semelhante a estes, também os ímpios do contexto da carta de Judas vão receber juízos. A primeira proposta, a que a gente tem é o seguinte, a condenação dos rebeldes será inevitável, por isso, ai deles, vai vir juízo para esses ímpios do presente, como veio juízo para Caim. Qual foi o pecado de Caim? Essa é a pergunta-chave. O pecado de Caim vai dizer que ele era um egocêntrico quanto à religião. A ideia é exatamente, ele tinha uma forma cerimonial, ele trouxe um sacrifício, uma oferta e ofereceu a Deus. Mas na medida que ele oferece, a Bíblia diz em Gênesis 4 que Deus rejeitou Caim e rejeitou a sua oferta. Religiosidade
sem coração convertido. Tanto é que ainda no capítulo 4, Deus, quando vai questionar Caim, vai apelar para o coração dele. E ele vai matar, ele é um assassino. Ele planejou lá diretamente matar, e Deus conhecia. Ele oferece um culto a Deus, ele oferece oferta a Deus, religiosidade. Mas o coração dele era um coração de egoísta, assassino. E o texto está dizendo que este camarada recebeu o juízo de Deus, e a semelhança de Caim, esses ímpios do presente também receberão juízo. Receberão juízo. Então, o que a gente tem, na verdade, aqui no contexto de Caim, é uma religiosidade formal, sem uma conversão genuína. E eu queria colher um ensejo e perguntar a você, como é que está o seu coração diante de Deus? Como é que estão nossos corações diante de Deus? Às vezes a gente levanta a mão no culto, canta, adora, toca, prega. Mas nosso coração, Deus está dizendo, eu detesto a sua adoração, não pela forma, não é a aparência, não é religiosidade. E os ímpios, eles são muito megalomaníacos. Eles gostam de apresentar-se, a forma. Só que Deus está olhando para o coração, jovem. Deus está olhando para a forma como você está cultuando. E não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Do coração. Coração. Já vi casos de pastores que espancam a esposa e domingo de noite está pregando. Já ouvi casos de pastores que saíram do motel e estão pregando domingo de noite. Estão aí famosamente apresentando-se. Mas o obreiro de Deus, o que não é o falso mestre, ele não se apresenta, ele apresenta Jesus. João disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Deixa eu abrir o coração aqui para vocês. Sabe qual é a minha preocupação nesses dias? É que a gente tem tanta gente querendo apresentar, porque agora a fama é live, pastores famosos. Ô, obreiro aprovado, toma cuidado com essas apresentações, essa megalomania. Não quero dizer que a gente não usa a mídia. A gente deve usar para a glória de Deus. Mas cuidado com a fama, porque às vezes a gente fica lá, olha, isso aqui é para a gente, pastor, para mim. A gente fica lá, olha, eu vou verificar no meu canal para ver quantas visualizações. Eu vou verificar lá no meu canal para ver quantos comentários. Cuidado, pastores, cuidados. Nós não estamos fazendo live para ver se nós estamos sendo famosos, assistidos. Sabe por que eu estou fazendo essa live? Igreja do Senhor, Igreja Batista Nova Aliança, povo de Camaçandi, internautas. Sabe por quê? Porque é a única forma agora que eu tenho de alcançar a igreja, edificar o coração da igreja, pastorear a igreja do Senhor. Sendo então a única forma de a gente edificar a igreja de Cristo, conduzir a igreja para Cristo, mas não para a gente verificar se as pessoas vão comentar positiva, negativa. Pode ser até que a gente seja negativado, veja um sinalzinho lá para baixo, ó, pum. E diante disso, vai alterar meu coração? Não, pelo contrário. Porque a minha preocupação não é que seja aprovado, que seja visto por milhares, que eu tenho um canal com 30 milhões, 60 milhões de seguidores. Irmãos, a preocupação do meu coração, coração de pastor, é simplesmente agora pastorear o rebanho do meu Senhor. E eu não estou flertando com o rebanho do meu Senhor. Eu estou pastoreando para Ele, apenas para Ele. É isso. Estou preocupado se as pessoas vão criticar, se não vão criticar, se a gravação está boa, se a gravação... Não estou preocupado com isso, não. Estou preocupado com a edificação do coração da irmã Lourdes, a edificação da irmã Zuleide, do irmão Zé, do irmão Francisco, da irmã Joana, do irmão Del. Essa é a minha preocupação. Eu estou preocupado se a sua vida está edificada pela palavra e que não sejam envolvidos no engodos de falsos mestres, porque eles têm uma forma religiosa, mas o coração deles, à luz do texto, é semelhante ao de Caim. Forma de
culto fantástico, mas um coração assassino. O outro modelo que o texto vai nos informar, que é um modelo também de juízo no final sobre eles, é o modelo do lucro de Balaão. Balaão representa, na verdade, um homem ambicioso que estava disposto a pecar para ganhar dinheiro, para ganhar recompensa. De outra maneira, comercializador do dom de Deus. Isso aqui, na verdade, Judas está dizendo, olha, esses falsos profetas, eles são negociantes, vendedores ambulantes da fé, vendem milagres, cueca ungida, sabonete ungido, é tanta necessidade que a gente vê por aí. Eu digo isso porque já me apresentaram tanta coisa, desculpe aí a falta, talvez, de pudor, me perdoe a franqueza. Mas o que temos, de fato, são negociadores da fé, querem viver do lucro. Deixe-me dizer uma coisa, disse na semana passada e quero repetir, o evangelho não é para ser vendido. Na Bíblia não existe um lugar que Jesus e os apóstolos vendeu alguma coisa ungida. Pelo contrário, lá em Atos, quando um mágico chamado Simão quis comprar o poder, Pedro repreendeu ele e disse, vai para lá o espírito de Satanás. Falso profeta é aquele que vende a fé, que faz da fé uma mercadoria. Proteja a Igreja Batista Nova Aliança. Proteja a fé diante desses homens corrompidos pelo dinheiro, pelo lucro. Portanto, eles são corrompidos. Na verdade, o que nós temos são homens que buscam. Uma outra coisa que acontece com a ideia de Balaão é que ele vai dizer que ele corrompeu os israelitas ao tentá-los a imoralidade sexual, a adoração de ídolos. Lá em 31:16 de Números. Quando Balaão não conseguiu, pelo contexto da compra do recurso, ele foi seduzido a induzir israelitas a se envolverem com os israelitas, se envolverem com as mulheres do povo que queria dominá-lo. Diante desse processo do povo que queria dominar os israelitas, então usaram as mulheres para casarem com os israelitas, e então os israelitas casaram com essas mulheres, se envolveram de uma forma muito promíscua, e consequentemente também foram levados à idolatria, e isso fez com que o povo de Israel pecasse, e Deus então trouxe juízo sobre o povo de Israel. Aqui está a ideia do pecado lá de Balaão. São duas vertentes então, a ideia de vender, negociar a fé, e a ideia de ser seduzido para pecar contra Deus, levando esse povo assim à idolatria, a adorar os ídolos das nações pagãs do cenário em que Israel estava envolvido. Está lá em número capítulo de 22 a 24. Diante disso, o que a gente precisa entender é que não há como a gente aceitar, verdadeiros cristãos, a negociação da fé, venda de produtos como se fosse da fé, como se fosse algo natural. A Bíblia diz, proteja a fé. Judas está dizendo, proteja a fé desses homens. Então, nada de vender coisas, irmãos, para ganhar dinheiro em nome de milagres, de curas. Não é isso que a Bíblia ensina ao verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. O próximo exemplo, então a gente já trouxe os dois, Caim, Balaão, mas o próximo exemplo que está aqui no texto é o exemplo de Coré. Quando ele diz lá no versículo de número 11, se lançaram ao lucro, lançaram ao erro de Balaão, depois, e finalmente ele diz, e foram destruídos na rebelião de Coré. A ideia de rebelião de Coré é exatamente a ideia de insubordinação aos líderes de Deus. Moisés, na época, era o líder de Deus, está lá em número 16.
Coré e mais 250 homens se levantaram contra a liderança de Moisés, que era instituído por Deus. E então, diante disso, levou o povo ao desespero, à murmuração contra a liderança de Moisés. E naquele dia Moisés disse: olha, amanhã vocês vão oferecer sacrifícios, tragam o incenso de vocês, ofereçam sacrifícios, e amanhã Deus vai provar quem é dele. E esses líderes foram mortos. O chão se abriu, a terra se abriu e engoliu eles vivos, porque eles eram falsos líderes. Então, o outro aspecto agora de Coré é a rebelião contra a liderança instituída por Deus. Mais uma vez, a ideia de insubordinação, insubmissão à liderança constituída por Deus. Constituída por Deus. Eles foram julgados. Diante disso, a autoridade de Deus concedida a Moisés foi colocada em xeque pelos falsos líderes e Deus o julgou. O erro de negar que Moisés era o escolhido de Deus e tentar usurpar a sua autoridade foi punida por Deus. Então, o que a gente inclusive vai encontrar na carta, no verso 4, que esses falsos líderes do contexto de Judas, eles negavam a soberania de Jesus Cristo. Olha lá no verso 4. Olha já lá no cenário, no final do verso 4, quando diz: são homens ímpios, que mudaram a graça do nosso Deus em libertinagem, negam o nosso único soberano, Jesus Cristo. Sabe qual é a ideia de negar o único soberano? É negar que Jesus é soberano. Negar que Jesus Cristo é o Senhor acima de todos e de tudo. Eles negavam. Assim como Coré e os outros líderes, negaram a autoridade, a soberania de Deus na pessoa de Moisés. Então, esses líderes são caracterizados por imitar o que de pior houve na história. Eles imitaram o pecado de Caim, imitaram o pecado de Balaão e imitaram o pecado de Coré. Por causa disso, diz o texto que eles foram julgados, porque o verso de número 11 começa dizendo: ai deles, semelhante a Caim, semelhante a Balaão e semelhante a Coré, esses líderes do contexto, os falsos mestres do contexto de Judas, também seriam julgados. Como aplicar isso na nossa vida? Primeiro, é entender que é reprovável usar o espiritual para obter lucro material. Usar a fé para crescer financeiramente. Queridos, não façam isso. Protejam a sua fé diante dos homens e dos líderes que fazem isso. A fé diante de quem comercializa o evangelho, nós devemos, como cristãos genuínos, chamados por Deus, proteger a nossa fé. A motivação desses falsos obreiros é o lucro. A motivação desses falsos obreiros dos dias de hoje é o lucro, é o dinheiro, é o financeiro. A igreja deve proteger a fé diante desses pastores que visam lucro através da fé. Para esses pastores, presta atenção nisso, para esses pastores não importa se a pessoa vive na miséria, desde que ele mesmo esteja vivendo na riqueza. Na verdade, eles não se preocupam com a fé das ovelhas. Eles se preocupam com a lã das ovelhas. Esses falsos mestres não estão preocupados com a fé das ovelhas, com a edificação das ovelhas. Eles não estão preocupados com a ovelha desgarrada. Eles não estão preocupados se o coronavírus vai atingir, se não vai atingir. Eles estão preocupados como é que esse pessoal vai dar o dinheiro para a gente se manter. Nos dias atuais, são esses falsos líderes. Ai deles. Fujam deles. Não se associem a eles. Expulsem do vosso meio. A igreja genuína faz isso. A igreja genuína faz isso. Para esses pastores, então, o que importa não é a ovelha e a edificação da ovelha no altar de Deus, mas a lã das ovelhas. A lã das ovelhas. Eu quero encerrar dizendo
o cristão protege a fé diante dos ímpios, porque Deus trará juízo sobre eles. E aí, então, tem algumas questões que eu quero aqui apresentar. Primeiro, de forma geral, os ímpios da época de Judas eram religiosamente hipócritas. Apresentavam-se diante de Deus com ofertas e sacrifícios, mas o coração deles era cheio de ódio, à semelhança de Caim. Os líderes da época de Judas eram religiosamente gananciosos. Eles não estavam preocupados com as ovelhas, mas com o dinheiro das ovelhas. E hoje em dia é assim que a gente encontra. Os líderes da época de Judas seduziam as pessoas na imoralidade e ao erro, assim como Balaão seduziu Israel à imoralidade e à idolatria. Precisamos fugir desses também. Os ímpios da época de Judas eram rebeldes, insubordinados às autoridades enviadas por Deus, constituídas por Deus, assim como nos dias de Coré. Devemos afastar-nos desses. A igreja verdadeira identifica esses camaradas pelos frutos. Como identificar um líder falso? Ele gosta de dinheiro, filho. Ele não gosta de ovelha. Como identificar um líder falso? Ele gosta de discussão, ele é megalomaníaco, ele quer se envolver e mostrar que é ele o bambambam. A atenção é para ele, não para Jesus. Afaste-se dele. Como identificar um líder falso em nossos dias? A comercialização da fé. Uma outra forma de identificar os líderes falsos à luz de Mateus é pelo fruto. Ele é imoral. No templo ele apresenta ter uma vida, e fora do templo ele é devasso. Ele é promíscuo. Ele é uma pessoa completamente destituída de uma vida de santidade e de uma vida aprovada por Deus para a glória de Jesus Cristo. Assim a gente identifica líderes dos dias atuais, falsos líderes nos dias atuais. E a gente protege a nossa fé desses homens diante deles. Veja no texto dos ímpios da época de Judas, eles negaram a soberania de Jesus. Os líderes falsos, eles negam a autoridade de Cristo, que Cristo é o Filho de Deus. E lá em João, queridos, primeira epístola de João, capítulo 2, 22, 23, diz assim, ó: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Os falsos mestres, eles são anticristo. Toda a doutrina de Cristo para eles é uma aberração. Eles negam a soberania de Cristo, o enviado de Deus. E só por Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é Senhor, soberano, absoluto, nós temos a vida eterna. Por isso que na carta de Judas, os cristãos são chamados por Deus, amados por Deus e protegidos por Jesus Cristo. Protegidos de Jesus Cristo dos últimos dias, em pleno século 21, vivendo na era da pandemia. Protejam a fé de vocês desses homens. Que Deus guarde vocês, que Deus nos guarde, que Deus nos guarde, para a glória do nosso Pai, para a glória do Filho assentado à destra do Pai, porque nós somos protegidos por Ele, mesmo em dias de pandemia e de economia desestabilizada. Seja engrandecido Deus, soberano Jesus Cristo, Rei dos Reis, pela agência do Senhor, Igreja Batista Nova Aliança. Só a Ele a glória. E essa igreja é verdadeira, porque ela não nega a soberania de Jesus Cristo. Ela não o difama, mas ela proclama que Jesus Cristo é o Filho de Deus que nos salvou. Ele seja engrandecido. É isso que vamos cantar agora com a equipe de louvor.
Aleluia! Louvemos ao Senhor. Queridos, não se esqueçam, os cristãos protegem a fé diante dos ímpios, porque Deus trará juízo sobre eles. Seja engrandecido o único e soberano Jesus Cristo. A verdadeira igreja professa isso para todo sempre. Obrigado, Jesus, pela nossa fé genuína em Jesus Cristo. Obrigado porque nós não nos dobramos diante daqueles que negam a tua autoridade, o teu senhorio, a tua grandeza, o teu reinado, o teu governo. Obrigado por guardar os nossos corações, por guardar a vida do Marcelo, a vida do Wellington, da Gil, do Del, do Bim, por guardar a vida da tua igreja. Nós somos chamados e guardados em Cristo, chamados por Deus e guardados por Cristo nesses dias. E vamos lutar, Pai, até a volta dele. Proteja a fé dos meus irmãos, dos meus co-irmãos, co-participantes dessa luta. Em cada lar agora, Senhor. Em cada residência. Em cada contexto de vida. Supra as suas necessidades, Pai Santo. E dê a eles a fé genuína para todos sempre. Te agradecemos, em nome de Jesus. Até, queridos, quinta-feira, estamos na quinta estudando a carta de 1 Pedro. Divulgue, leve esse evangelho. Não estou preocupado com visualização. Estou preocupado que essa mensagem chegue ao coração de crentes para serem edificados e também do coração de descrente para ser transformado, para ser redimido pelo sangue de Cristo. Compartilhe essa mensagem com quantas pessoas você puder, para que elas possam ser também amadas, chamadas por Deus e protegidas em Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até quinta, se Deus quiser.